Um dos últimos vídeos a gente falou sobre mapa da equipe, abordamos todas as funções, falamos sobre rota, mapa de calor. Chegou a hora da gente falar sobre o monitoramento em si, como é que funciona, qual o relatório, além do que a gente já tem aqui no mapa, tá? Então vou pegar o atalho aqui, monitoramento, né, para ir direto para esse caso aqui que a gente estava analisando nesse vídeo. E aqui a gente já tem o tour, né, que vai te indicar. Eu vou fechar aqui, já te indiquei que você faça realmente esse tour em todos, é bem rápido, bem bacana. E ele já trouxe para mim, o Leonardo, o dia que eu estou analisando. Ah, mas como é que eu chego aqui? Menu, relatório, monitoramento, tá? Bem tranquilo. Então aqui é o seguinte, né, ele traz os pontos mais recentes primeiro, e você pode até ajustar isso daqui. Eu quero ver o começo do dia, né? Então pode colocar aqui a mais antiga. Vou ver aqui, vou inverter, vou fazer isso, acho legal. Vou começar para te mostrar a hora que começou aqui, 7 horas da manhã, né? Você vê bateria, você tem informações de local, você tem informações sobre horário, né? E a gente tem horário do aparelho e horário do GPS. A gente precisa realmente do horário do aparelho por causa de uma questão de fuso horário, e o GPS Time que tem aqui é um horário para você, quando tem alguma divergência, a gente vai apontar com um símbolo aqui, e serve para caso alguém tente burlar de alguma forma, tentar editar, né, voltar o horário do aparelho ou adiantar. Isso daí vai ter uma mensagem aqui que tem algo realmente para você observar, tá? Caso alguém esteja tentando burlar o sistema. E aí a gente tem, né, precisão do ponto. Isso aqui acontece em todos, tá? É um ponto de GPS, né? A gente estava comentando esse. Quando no furo vai ter uma precisão menor, né? Um raio, consequentemente o raio vai ficar maior, aquele que eu mostrei no mapa, por exemplo, 14 metros. Ainda aqui é GPS ainda, tá? Então até 20 e poucos metros aí é GPS, 25. E aqui a gente já tem um ponto realmente que não conseguiu pegar GPS, ele vê uma posição da operadora. Então, relatório de monitoramento tem esses detalhes a cada ponto. Eu falei da bateria, né? Tem o horário, e a gente também coloca aqui a quantas horas atrás para te facilitar. Quando ele não está dentro da visita, a gente coloca esse símbolo, né, de carrinho, como se ele estivesse em trânsito. Então funciona como deslocamento. A gente tem sem internet, né, aqui, então nesse momento que ele ficou sem internet, depois acabou voltando, né? Então foi coisa bem rápida aqui na sequência, já, né, alguma oscilação aqui da operadora. A gente tem mais um endereço, tem como ver isso aqui no mapa, tá? Aqui, ó, onde estava nesse exato momento. A gente tem um alerta aqui, realmente está impactado, esse aparelho está sendo impactado, né, pela bateria do Android, né? É fácil entender o porquê, né? O Android entende que tem algo realmente gastando uma bateria e ele ativa. Isso pode ser pelo usuário, pode ser automático. A gente tem toda a ajuda de como que desabilita isso ou não, mas enfim, isso aqui pode influenciar em ter, né, menos pontos aqui no relatório de monitoramento, e às vezes o Android de repente não conseguir mandar, né, não conseguir pegar uma localização porque ele está sendo otimizado para economizar a bateria. Isso é algo que a gente não consegue mudar, realmente precisa ser feito no aparelho, a gente sinaliza aqui, tá? Eu vou fazer daqui a pouco, eu vou mostrar todas as opções que a gente tem, todos os alertas e opções, né? Queria só dar uma geral aqui nessa tela inicialmente, eu já vou voltar lá para os filtros lá em cima. E aqui a gente tem, né, uma visita completa, a gente sinaliza que isso aqui foi uma visita, né? Então eu vejo, né, que horas ele saiu de casa. Ele mora aqui, então aqui esse horário estava em casa, mas aqui realmente ele já saiu. Então ele saiu esse horário aqui, né? 7h15 aqui da manhã, tá? Entre 7h11 e 7h15 foi a hora que ele saiu. Já fez a primeira visita, 7h18. Eu tenho confirmação que, poxa, realmente foi lá. Eu posso até ver no mapa isso daqui. Então já fez a primeira visita, já completou ela, no caso, ele mostra o status da visita, né? E aí teve algum momento aqui que o provedor de rede foi desligado, mas foi pouca coisa também, ó. Isso aqui muitas vezes é o próprio economizador de bateria fazendo, né? A não ser que não volte, né? Aí provavelmente foi algo, né, desabilitado pelo usuário, então você pode estar vendo isso com ele. Aí a gente vai indo aqui, tem todos os detalhes, é sempre, né, mostrando os eventos que tem, caso aconteça alguma coisa sem internet. Aqui a gente tem um exemplo, né, que eu falei, ele não conseguiu pegar a localização aqui, né, tem um tópico sobre isso que eu abordo, a possível
otimização é um exemplo dela. Aqui onde vai mostrar caso ele faça o logout do aplicativo, né, caso ele saia. Você vê que outra coisa interessante é a bateria dele. Por exemplo, começou o dia com 88%, né? Uma dica nisso aqui é o seguinte, né? De repente a pessoa reclama com você e fala, poxa, não tá durando nada, mas ele tá saindo com a bateria metade, né? Metade da bateria de casa ou da empresa. E aí coloca uma regra na empresa, sair sempre com o celular 100% carregado, leva um power bank, ou até uma dica, né? Faz uma bonificação dos melhores nos sistemas. Lá quando a gente mostrar o ranking de produtividade, você vai ver isso, como ele vai deixar claro ali, né? Quem está realizando mais visita, quem está melhor. Então faz um ranking, dá um power bank pro pessoal, né? Então isso aqui realmente ajuda. O dia inteiro na rua, utilizando o celular, não é nem pelo aplicativo, é pela tela dele, né? Isso aqui realmente a bateria vai embora. Pode, se ele abrir muitas vezes o celular, realmente a bateria não vai aguentar. Mas o interessante disso, né, além de saber o quando ele saiu, quanto ele saiu de bateria, é o seguinte, né, se ele não conseguir fazer a visita, ou tentar, vamos falar assim, né, o termo popular, tentar dar um migué no gestor, falar, pô, acabou a bateria lá, não consegui fazer, né, você consegue olhar aqui, poxa, né, o último ponto aqui, ó, vamos descer tudo, a hora que você vai descendo, né, ele vai carregando aqui mais dados, né. De repente o último ponto aqui que ele tava, cadê? Que horas que foi? Vamos ver. Como ele fez bastante visita, fica realmente uma linha do tempo, né, completa, né? Isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, 37%. Pô, como é que acabou a bateria, né? Esse último ponto foi agora há pouco, né, e tá 37%. Bom, aqui dei uma geral, eu vou subir tudo isso aqui, tá? Vou dar uma geral nas funções agora. A gente tem data, eu tô vendo o dia, você pode escolher a hora, né? Vou clicar no dia, eu quero olhar só das 9 às 10, né? Então coloca aqui 9, das 9 horas dia 9 às 10 às 11, pronto, ó. Das 9 às 11. Então você pegou um período menor aqui, mais fácil para analisar. Então você escolhe dia e hora aqui para te ajudar. Você viu que eu só cliquei, ele já carregou. Filtros que eu tenho aqui, eu tenho mostrar apenas login e logout. Então deixa eu clicar aqui, ó. Vou pegar um período maior. Eu sei que realmente ele fez um logout aqui nesse dia. No caso hoje, né? No caso hoje aqui, né? Teve realmente um logout do Carlos Alberto. Interessante é o seguinte, você fala assim, ô Marco, mas você não tava vendo do Leonardo? Por que tem um Carlos Alberto aqui no meio? É aí que tá legal, é aí que é interessante essa função. Quando você coloca apenas o login e logout, para você não ficar usuário por usuário, né? Vendo um por um, a gente muda para todos, para você saber se alguém realmente fez o logout do aplicativo, tá? Ou fez o login, né? Ficou um tempo fora e saiu e entrou. Então essa função ela serve para todos os usuários. Vou voltar aqui, vou voltar para o Leonardo e aí a gente tem aqui, ainda continuando nos filtros, apenas eventos. Os eventos são isso aqui que eu mostrei, né? A internet, né? Com a internet desligou o GPS, ligou o GPS, né? O aplicativo sendo impactado pela bateria, né? Então isso daqui ele vai trazer só o que aconteceu aqui, né? De eventos, né? E visitas. Então se você quiser saber alguma informação, de repente, né, um período aqui que ele está aqueles status do mapa, pô, ele tá vermelho faz um tempão já, né? Vamos ver o que aconteceu antes, né? Muitas vezes ele desligou o GPS, né? Antes de estar vermelho, né? Antes de realmente de parar de enviar pontos. Se ele desligou, realmente o aplicativo não vai conseguir mandar. Então essa função aqui dos apenas eventos vai te ajudar nisso, filtrar para você não ficar, né, procurando ali, rodando muito. Locais próximos, então o que é interessante é que ele mostra os locais, quando ele passa perto de endereço, os locais que estavam próximos. Isso às vezes por quê? Né? Aqui, deixa eu ver se eu pego algum aqui exemplo. Não achei o exemplo nesse caso aqui, fica a minha missão de colocar um exemplo, um link embaixo desse vídeo, mostrando aqui os locais próximos para você. Quando você tem locais próximos desse endereço, a gente coloca os nomes. Isso às vezes porque você não conhece exatamente a rua, mas sabe que tem um cliente nesse endereço, né? Então você sabe onde é aquele cliente, então isso vai te dar uma visão interessante, tá? Para saber aqui. E a gente tem aqui a última opção de filtro, apenas localização fictícia. Por que apenas localização fictícia? Tem um tópico exclusivo desse aqui, tá? Do que é. E nesse caso aqui eu não tenho nenhum exemplo dele, né? Localização fictícia.
é quando é uma opção que tem no Android e que, quando habilitada, é possível alterar, né, a posição dele, a localização dele. Então, ela não é uma posição real, é uma função que equipes de desenvolvimento usam, a gente usa aqui internamente, e que é nativa do Android, né? Isso existe no Android, existe também no iPhone, e não tem como a gente bloquear. Isso é do Android. Não é uma função visível, né? Não é fácil, não sei se você tem conhecimento ou não disso, mas não é simples de achar ela, mas claro que a gente sabe que o povo vai criativo, vai pesquisando na internet e aí realmente acha. Se isso acontecer, né, a gente, eu vou mostrar aqui no ajuda, ó, se isso acontecer vai ter uma identificação falando que aquele ponto realmente tem uma localização fictícia ali, tá? Além disso, só faltou falar uma coisa aqui que é o download, né? Então, o download, fazer o download desses pontos. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar dia 29 de novo, vou pegar aqui até o final do dia, né? E aqui eu posso exportar o relatório. Você vai colocar seu e-mail e aí vai chegar isso daqui no seu e-mail lá bonitinho, tá? A gente tem um limite aqui, como tem muitos pontos, muitos endereços, muita informação, de 2 em 2 dias, tá? Para você realmente fazer a exportação disso. E aí a gente tem o ajuda aqui, e aí agora eu vou comentar mais sobre todos os status, e eu deixo isso porque você vai eventualmente precisar consultar alguma coisa, é só vir aqui, né? Você vai ter acesso a essa página aqui. A gente fala sobre os filtros, sobre como funciona. Aqui eu tenho todos os eventos que pode acontecer. O que é? Login e logout do aplicativo. Localização fictícia, né? A gente chama do Fake GPS. Tem um aplicativo que chama Fake GPS habilitado. O que é isso daí? Isso aqui, ó. Função permitir locais fictícios habilitados. Tem um guia de ajuda, tá? Só explicando com mais detalhes o que é isso, o que pode ser, o que você pode fazer, como desabilita, como que habilita. Tem tudo isso aqui, tá? Aqui embaixo. O nível da bateria, que está sempre aqui. Ligou, desligou o aparelho também. Utilizou em mais de um aparelho também. É possível ver esse evento, né? A gente coloca aqui o ID do celular, ó. Então, por que tem dois aqui IDs, né? O final. Isso aqui é o e-mail do aparelho. O e-mail tem 16 dígitos. A gente coloca os 4 últimos aqui. E você fala, pô, o cara tá usando em 2 aparelhos? Não. A gente está explicando isso aqui. Nesse caso aqui é dual chip, tá? Então, esse caso é dual chip. Só que olha só, tá vendo embaixo que tem um outro número? 0794 e 0792? São dois números completamente diferentes, né? Ou seja, são dois aparelhos dual chips e ele tá logado ao mesmo tempo em dois aparelhos. Como a gente não tem como bloquear isso, a gente avisa aqui. Isso necessariamente, muitas vezes não é um problema. Sei lá, às vezes ele esqueceu o aparelho em casa, logado, e acabou pegando outro, o pessoal dele. A gente não pode bloquear isso, não necessariamente é um problema, mas se você tiver desconfiado de alguma coisa, pode ser eventualmente alguma manobra que ele pediu para o amigo dele logar, então realmente um ponto de atenção para olhar isso, né? A gente sempre fala assim, pode ser uma fraude, a gente não pode acusar a pessoa aqui porque realmente não tem como, né? Confirmar, precisa de uma investigação com mais detalhes. O horário do aparelho é errado, possível manipulação de horário, a gente tem um exemplo aqui. Aqui a gente tem até a explicação. Quando isso acontecer, vai ter essa explicação lá para você, né? O horário desse ponto pode não ser real, ele está divergente do ponto do GPS, e a gente alerta isso daqui para você confirmar e ver se isso aqui tem muitos mais casos, ver se ele fez esse ajuste de horário somente para realizar a visita, para não chegar atrasado, né? Ou se ele chegou atrasado desse local e voltou ao horário do aparelho. Então a gente coloca aqui também. E tem também o que a gente acabou vendo já no relatório da otimização de bateria do Android, tá? Que é esse outro evento. Esse exemplo aqui, a gente também tem um guia aqui do que você tem que fazer para realmente indicado desabilitar, não trabalhar com nenhum aplicativo de otimização, nem de bateria, nem de memória RAM. Esses aplicativos, ele é muito bom quando você está trabalhando quando você não está usando um aplicativo profissional como esse aqui para trabalho, para registro de visita, né? E deixa esses aplicativos ficar encerrando e gerenciando isso. Porque se esses aplicativos pararem de funcionar, tudo bem, né? Mas aqui realmente é o trabalho. Então tem que estar o tempo todo ali
sincronizando e enviando as informações para você. Então esses aplicativos eles ficam encerrando as coisas e a gente fica lá pro aplicativo tentando reiniciar e isso acaba gastando mais bateria. Então é aconselhável que nem tenha esse tipo de coisa, não faça esse tipo de configuração. Aqui a gente explica mais também sobre isso, tá? É isso, também tem vídeo aqui dos relatórios de monitoramento, né, como verificar dias anteriores. Então, enfim, esse aqui é o conteúdo de ajuda. Acabou sendo uma aula grande aqui, mas eu acho que eu abordei todos os tópicos do relatório de monitoramento. E qualquer dúvida, vem aqui no Ajuda, realmente, ou então tenta pesquisar, né? A gente fala de vir aqui no Ajuda, mas pesquisar aqui também pelo tópico, pode ser que a sua dúvida já vai estar aqui já respondida, perfeito? E fica aí, né? Tem alguns outros exemplos do monitoramento que a gente vai colocar e vamos para os próximos vídeos.